Alguma vez já aconteceu de uma crise, algo totalmente inesperado, se tornar o palco para uma transformação assim incrível? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história sobre uma festa de casamento que tinha tudo para dar errado, mas que acabou revelando lições poderosíssimas. E vamos fazer isso analisando algumas anotações sobre o Evangelho de João. Para começar, vamos pensar numa situação que todo mundo, de um jeito ou de outro, consegue se identificar. Imagina só, toda a preparação, o planejamento, cada mínimo detalhe pensado para criar aquele momento perfeito, sabe? Uma celebração que tinha que ser inesquecível. E aí, bem no meio de tudo, quando tudo parece estar indo bem, o inesperado acontece. Alguma coisa dá muito, muito errado. E aquilo ameaça transformar toda a alegria planejada num completo fracasso. É exatamente esse tipo de desastre que a gente encontra na história de hoje. O cenário é um casamento em Caná, um evento que deveria ser só alegria, mas aí surge um problemão no meio da festa. O vinho, que era tipo o coração da celebração, simplesmente acabou. Ok, então vamos entender melhor o que essa crise toda significava de verdade para as pessoas que estavam ali. Naquela cultura, vinho era muito mais do que só uma bebida. Claro, ele simbolizava a alegria da festa, mas talvez o mais importante, ele representava a honra, a reputação do anfitrião. Faltar vinho não era só um contratempo. Era uma falha pública, uma vergonha imensa. O sentimento que tomou conta daquela festa foi esse: a humilhação de não conseguir prover para os seus convidados, transformando um momento que era para ser de honra em um de desgraça total. Mas é bem no meio dessa crise toda que surge a primeira condição para que uma solução apareça. E tudo começa com um gesto bem simples. E o ponto-chave é esse aqui. Jesus estava naquela festa porque ele foi convidado. A presença dele ali não foi por acaso. A grande lição é que a transformação em qualquer área começa com um convite. Começa com a gente permitindo que ele entre no meio do nosso problema. As anotações resumem isso de um jeito bem direto, né? Transformar a lição da história num chamado bem pessoal e prático. O primeiro passo é sempre o convite. Agora, uma pergunta bem interessante que essas anotações levantam: por que a crise precisou acontecer? Quer dizer, não seria mais fácil se o vinho simplesmente não tivesse acabado? E aqui está a segunda verdade: a crise tem um propósito. Muitas vezes é só quando a gente chega no nosso limite, sabe? Quando nossos próprios recursos acabam, que a gente finalmente olha para fora e busca uma ajuda que de outro jeito não buscaria. A falta do vinho criou a necessidade da intervenção. Bom, com o convite feito e a necessidade bem clara, a gente chega no último pré-requisito para o milagre acontecer. E agora, não é mais sobre o que se pensa, e sim sobre o que se faz. É sobre a ação. Maria, a mãe de Jesus, transforma essa necessidade de agir numa instrução muito clara e direta para os servos. E essa frase, gente, se torna o ponto de virada, a chave que destrava o milagre. Não tem espaço para dúvida, só uma orientação para confiança total. A palavra-chave aqui é essa: obediência. É uma confiança que se transforma em ação, mesmo quando a ordem parece estranha ou não faz sentido, tipo encher jarras com água e esperar que vire vinho. A gente pode até quebrar esse conceito em 3 passos bem simples. Primeiro, a instrução é recebida. Depois, vem a escolha consciente de confiar e seguir o que foi dito. E, por fim, a ação em si, a execução da tarefa. É exatamente nesse processo que a transformação acontece. E com todos esses elementos no lugar, o convite, a necessidade e a obediência, o cenário fica pronto para uma mudança completa. Olha só o contraste, é impressionante. A situação vai da vergonha para a alegria, da falta para a abundância, de uma reputação que estava arruinada para uma honra ainda maior. A intervenção não só resolveu o problema, como foi além de um jeito espetacular. Isso ilustra perfeitamente o ponto central das anotações, né? A presença de Jesus não só consertou a falha, como elevou a situação toda para um novo nível de honra e celebração. A vergonha foi completamente eliminada. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje em dia? Porque a história não acaba com o milagre, viu? Na verdade, é exatamente aí que a nossa parte começa. O processo é bem claro. Primeiro, é preciso experimentar esse tipo de transformação. Depois, permitir que isso mude quem a gente é. E, por fim, a etapa mais importante: se tornar um canal dessa mesma transformação para o mundo à nossa volta.
As anotações terminam com essa referência bíblica bem conhecida. A ideia não é só receber a luz, mas ser a luz. Não é só sentir o sabor, mas ser o sal que dá sabor e que preserva. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para refletir. Sabendo que crises podem ser oportunidades e que obediência abre portas, de que maneira podemos ser agentes de mudança positiva nas nossas próprias festas? Nas nossas famílias, trabalhos, comunidades. A resposta, como vimos, começa com um convite.